Bom dia! Como estão, pessoal? Andei sumida, tô tratando uma questão de saúde, tá? Mas eu tô melhor, minha voz já voltou, então vamos seguindo com nossos estudos, tá? A gente estava realmente numa região de lateralização, a gente estava nesse range aqui, onde o mercado ele fazia várias compressões, tá? Olha como foi difícil operar aqui, ó, já bem comprimidos, né? Então a gente teve uma troca de estrutura ali do comprador para o vendedor e uma nova troca agora, mudando novamente para o comprador, atuando na região, tá? A gente tem um gapzinho para fechar aqui na região 183.500, mas pela força que está comprador, eu acredito que ele vai ignorar por enquanto, né? E pode seguir subindo, tá? Então o que a gente precisa observar agora? Se ele não vai respeitar esse canalzinho aqui, né, de baixo, que ele criou no topo de ontem para iniciar uma correção. Então ele tem dois caminhos aqui, né? Iniciar essa correção, que aí ele vai em torno de 61,8 da máxima para mínima, esses marquem aí, tá? A retração 61,8, a da Fibonacci de topo para mínima, e busquem essa retração. Ou se ele estiver muito forte na compra, aí ali na região de 20,30 de máxima para mínima, ele vai fazer um pullback, tá? Em cima da VWAP, ou nessa região aqui de suporte, tem o Fiver Gap comprador aqui, ó. Aqui no 136 e 200 e pouquinho, aqui tem uma entrada novamente para compra, tá? Então, se ele não perder essa região, não perder esses fundos, ele pode fazer o pullback aqui, tá? Então, mesmo que seja a correção, a gente tem que observar onde está a abertura, se abrir no preço, o que é abrir no preço? A gente cria aqui um caixote do fechamento, né? Onde tem a máxima e a mínima do caixote. E dentro desse caixote aqui, a gente vai observar o fechamento do gap nos primeiros 10 candles ali, até o terceiro de preferência. Então, o que ele pode fazer? Ele pode já abrir no preço, abrir praticamente do lado ali do candle do fechamento, né? Ele abre do lado. E se isso acontecer, ele abrir do lado, fica mais fácil, né? Pra gente ter um entendimento aí de que ele vai continuar na compra, tá? Então, isso é bem importante para vocês. Então, o que tem que olhar? Então, o primeiro candle do dia, se ele vai abrir do lado do candle do fechamento, ou se ele abre muito próximo, e aí ele fecha o gapzinho, tá? Então, ele tem que fechar o gapzinho, tá? Isso se chama abrir no preço. A referência de vocês do primeiro candle sempre vai ser os 50% dele, tá? Lembrando que pullbacks acima dessa região é comprador e abaixo é vendedor. E lembrando também que a gente precisa ter sempre aquele rompimento do primeiro pivô do dia ali dentro dos 10 minutos, tá? Que é o que aconteceu ontem, ó. A gente tinha esse momento de compressão, que é uma cúpula que ele poderia escolher ou a continuidade para fechar fundos ou estouro para cima, pagando 2 vezes a altura dela. Essa é a estrutura compradora que a gente tem. A gente estava num dia ascendente, a lateralização já tinha rompido ela, né? Então deveria fazer um pullback e subir. Ele já abre em gap de alta, ó. E o primeiro pivô do dia que ele faz aqui, ó, ele é rompido, o preço ganha a VWAP e se distancia dela. E os 50% do primeiro candle ficou bem aqui embaixo, ó, tá? O pullback que ele faz, inclusive, é em cima dessa linha, dos 50%. Então, hoje a gente tem uma correção desse rompimento, ó, desse rompimento. Às vezes o preço pode até voltar para testar esse rompimento. Isso é uma coisa natural do preço. Pode acontecer hoje ou não, vai depender dessas estruturas que eu estou explicando. Então, a gente tem dois caminhos, como eu falei. O mercado abre no preço, aí ele faz um pullback e aí ele vai buscar um alvo final, tá? A gente tem um alvo final aqui no 137.600, 137.900, tá? Na verdade, ao final não, a gente tem um alvo no 138.800, mas não sei se ele vai buscar agora. A gente tem um alvo antigo lá também marcado, ok? Essas são a região. Caso ele negue, tá?
Ou caso, aqui pode ser uma região de possível reversão, tá? Nessa região, se ele abrir no preço e subir. Então, observem as estruturas, a troca do pivô, tá? Então, se vocês observar os pivôs assim, sempre fazendo esses movimentos, continuar com essa inclinação, aí a gente está preparado para seguir aí um caminho de alta ainda, tá? Um caminho de alta sem precedentes. Exagerando, né? Um caminho de alta aí dentro das nossas métricas, obviamente, tudo mapeado. Mas se ele quiser corrigir, aí significa que ele vai passar de 137, se ele corrigir para subir mais. Né? Então ele vai buscar provavelmente esse alvo 138. Então vamos observar o que ele vai fazer, tá? Esse é o ponto. Como que eu observo? Ele abrindo no preço, ganhando a máxima do caixote fechamento, eu espero um pullback e entro na compra. Ele abriu aqui embaixo, ó, ele abriu na VWAP, porque VWAP é um dos alvos que o mercado busca, né? Ajuste VWAP. A ajuste está aqui embaixo, a VWAP está aqui. Ele pode ignorar esse ajuste? Pode, porque ele já ignorou o ajuste aqui do dia anterior, ó. Em momento algum ele voltou nesse ajuste. Ele já abriu acima da VWAP. Então, é isso que eu tenho que mostrar para vocês. Se ele não ganha o caixote do fechamento, não fecha o gap, né? Ele abre com o gap de baixo, ele não fecha, ou um gap, mas ele demora muito para fechar esse gap, ele não vai tomar continuidade dessa alta, tá? Ele não vai tomar continuidade dessa alta. Então, é isso que tem que observar. Ele vai abrir no preço, ele vai seguir alvo comprador, ganhando o caixote de fechamento, ganhando 50% no primeiro candle, fazendo um pivô de alta, ele vai ganhar as regiões lá de cima. Ou ele abre aqui na VWAP já num dos alvos, vai buscar o ajuste e vai buscar fechamento de gap. Ganha aquela correção, lembrando que regiões de 50%, 618 do FIBO, são regiões de frenagem do preço. Se trocar a estrutura em cima dessa região de frenagem, a gente compra de novo, tá? Aí pode mostrar mais força compradora. Claro que a maior força vai ser sempre com um pullback na região de 20, 30, tá? De máxima para mínima, fazendo esse pullback, só bater na VWAP do dia anterior e seguir subindo. Ou abrir aqui embaixo e subir direto também, a gente vai trabalhar, então, o primeiro candle do dia e os pivôs que ele vai formando. Então, a região que ele vai abrir, se tiver acima dos 50, a chance dele ser comprador aumenta, tá? Lembrando que ele tem que ganhar o caixote do fechamento, tá? E testar a máxima. Aí testa a máxima, ele desce um pouquinho, faz pullback, aí ele rompe, tá? Então tem toda essa paciência que eu peço para os senhores hoje, tá? E as senhoras. Então vamos lá, tá bom? A região vai definir continuidade, que é o que eu estou torcendo, né? Porque a gente ainda tem um restinho ali de alvos para pegar, que seriam dívidas que se formaram desses pivôs que ainda não foram pagas, né? E caso contrário, aí a gente vai entrar na correção, buscando a VWAP, buscando aí outras regiões. Mas tudo vai depender de onde o mercado vai abrir, porque ele também pode abrir no alvo e descer, né? Então a gente sempre observa isso. Se o mercado abre no alvo e desce, a gente não pode ficar desarmado, né? A gente tem que entender que ele está descendo para buscar liquidez de VWAP e aqui pode ser um suporte que eu já marquei nessa região para retornar na compra aqui na região de 136 mil, tá? Ao não perdendo essa região e criando uma estrutura de alta, eu vou comprar de novo aqui nessa região, tá bom? Então é só para vocês ficarem aí marcadinhos, tá? Então a gente tem aqui alvo no 137,600 e um segundo alvo aqui no 137,900, perto aqui dessa região, podendo ir na região de 38 mil, tá? E aí, se estourar essa região de 138, que hoje é sexta-feira, então a gente não sabe se o mercado fica bem lateral no início, estoura, ou se ele já estoura e depois fica lateral, né? Então, vamos ver o que a primeira sexta-feira, aliás, a segunda sexta-feira do mês de agosto vai nos dar, tá bom? Que o payroll foi bem comprador, então, pela segunda sexta-feira, vamos ver se ele vai seguir nessa tendência, tá bom? Se bem que não é o dia que define, né? Mas só para relembrá-los que nas sextas, normalmente, o mercado ele é mais tranquilo de tarde. E ultimamente a gente tá vendo um grande volume à tarde ainda, né? Então,
início de mês, metade de mês, a gente pode ser que tenha uma frequência de volume ainda. E no dólar? Bom, o dólar estava vendedor, né? Seguiu ali uma range de lateralização que ele conseguiu estourar ontem, descendo aí mais 30 pontos aqui para baixo, depois de estourar o range, né? O mercado acho que desceu 60 pontos de uma extremidade à outra, 62 pontos na verdade. Então o mercado deu uma baita venda aqui desse topo, tá? No diário eu tinha observado o seguinte, eu até estava comprada aqui na região e estava jogando meu médio para trás, quando eu percebi essa estrutura aqui, tá? Essa grande estrutura aqui neutra para compra, né? Só que aí ele fez uma outra estrutura depois dela, mostrando então uma armadilha, tá? Então eu saí da compra e entrei na venda, assim que eu fiz esse trade ontem, tá? E por que eu tava na compra? Porque ele ainda tava dentro do range, né? Não tava dando muitos sinais de venda, tinha comprador presente por causa desses fundos arredondados, como sempre analiso. E ele fez, claro, o primeiro pivô vendedor, o segundo vendedor, o terceiro mega pivô, levemente, ó, olha a manipulação, levemente compradora, um desnível meio bem pequeno aqui, ó, quase que neutro, né? E quando o mercado troca de venda para neutro, tá? Aí a gente tem que observar se é uma manipulação. Depois ele dá um micro levemente comprador, ó, tá vendo? E aí ele vem e rompe. Então ele manipulou bastante essa região aqui para dar essa venda, tá? Muita gente comprando esse fundo. Agora eu vou explicar por quê. Porque lá no diário, o dólar, embora estivesse numa região de range, né? Há um tempo que ele tá assim, mas olha que interessante que no diário ele tinha um ajuste do dia 7 para testar, né? Por isso que ele desabou. E eu tinha feito essa marcação. Deixa eu ver se tá liberado aqui. Tá. Eu já tinha feito essa marcação, tá? Deixa eu ver se tá aqui no dólar foot. Aqui. E eu tinha deixado essa marcação do dólar ali, tá? Ó. Eu já tinha deixado essa marcação, onde ele tem inclusive esse alvo aqui, ó, de 5,377. É um alvo que ele tem ali. E ele tinha esse ajuste. Então, eu tinha colocado essa barra aqui como uma barra de rompimento e o preço estava trabalhando aqui dentro ainda, ó. Aqui eu marquei o primeiro candle do dia e observei. Então, ele tinha duas coisas. Ou ele subir para fazer alinhamento, né? Eu testar essa região aqui e não deixar um favorite gap no diário. E ele deixou, né? Acabou deixando. Então, ele podia ir ou subia para fazer essa região aqui compradora, ou se ele perdesse aqui, estaria confirmando então a busca do ajuste. E ele resolveu romper e buscar o ajuste, tá? Então, o alvo do dólar na mínima aqui no 5,378, se ele seguir a tendência de baixa, tá? Olha bem, lembrando que aqui a gente está numa região que faz tempo que essa região não é. Olha, foi só em início de julho, ó, que a gente estava por essa região e ele perdeu ela. Então, a gente está numa região aqui agora, ó, uma região praticamente, a gente não tem assim, ó, a gente tem esse alvo calculado, mas olhando aqui para trás, a gente não tem a referência, né, aquela história, cair no abismo, a gente está no abismo, a gente pode realmente ir reto, ó. A gente teve o preço por aqui em 2023, olha só, 2023 ali, fevereiro de 2024. Então, é uma região assim que tem até liquidez para buscar. Eu até tinha marcado esse caixote. Eu tenho muitas marcações, coisas antigas, tá? Mas que a gente tem que estar sempre olhando. Então, a gente tem que buscar favorite gaps nessa região, olhar que tem pontos de pós, né? Que provavelmente seja uma região. Essa região marcada pode ser um pós dessa aqui também, tá? Então, é isso. Ele pode descer um pouquinho mais esse dólar, chegando aí a 5,30 e poucos, tá? É isso, o dólar tá buscando a liquidez desse fundo aqui. Lembrando que aqui nós temos um comprador defendendo a região, tá? Então, ele pode aí iniciar aquela que eu chamo de compra para swing trade, né? Então, ele vem aqui, aí ele pega a liquidez, se tiver um order block aqui, comprador, um institucional defendendo, ele vai subir de novo.
Então, assim, a gente está prestes a entrar numa região em que o mercado pode subir de novo tudo isso aqui, que é a que eu falo, que é a região de buscar ali o swing trade para posicionar e segurar o dólar até ele subir tudo. Olha só, a última vez que ele subiu dentro desse range, subiu 1.318 pontos. Obviamente, né, a gente vai buscar pelo menos um teste de 50% dessa pernada aqui, né, pelo menos. Vamos sempre calcular assim, não necessariamente significa que ele vai subir tudo isso, ó. Mas normalmente ele vai buscando, ó, sempre a região de 50, tá? Ó, essa pernada aqui buscou 50, dessa aqui pode buscar 50. Então, a gente sempre busca manter esse ritmo, né? Certo? Então o dólar tá na tendência de baixa ainda, no diário, tá? No diário. Aí vamos voltar lá para um minuto para ver o que a gente tem de estrutura para agora. Bom, então tá. Nós temos aqui ainda a continuidade desse alvo, como eu falei, essa região de 5.380, tá? É um ponto que é um ponto interessante para o preço. Ele já rompeu uma região importante, né? Era uma região de fundos ali que ele já perdeu, os fundos mais próximos. Agora a gente está praticamente caindo no abismo, né? Como eu falei. Tá? E dessa região que ele tá, eu vou seguir com a mesma forma de fazer o operacional. O que é? Qual é a forma que eu gosto? É primeiro analisar a região de armadilha, tá? Isso é bem importante. E principalmente, se ele quiser fazer uma correção dessa região, eu vou ser vendedor aqui novamente, tá? Na região de 5.478. Então, o que eu tenho que observar? Ele frenar na VWAP vai ser importante. Criar uma estrutura vendedora, a gente vende de novo nessa região, tá? Lembrando que ele pode abrir no alvo e descer, é uma probabilidade. Ele já abre no alvo e descer. Então, ou manipular um pouco, trocar a estrutura aqui, ganhando caixote de fechamento, fazendo pivô de compra, ele vai iniciar uma correção até na região de 50 aí, até a região de 61,8, o que daria pelo menos uns 20 a 30 pontos, tá? Principalmente se ele fizer aqueles pivôs grandes, né? Ele vem, bate aqui e volta. Então, ele sobe 15, desce 15, sobe 30, desce 30. Então, vamos ver a frequência que ele vai criar. Qual é a frequência que ele vai estar operando hoje, tá? Então, pessoal da mentoria, se liguem na frequência aqui, movimento em V nessa abertura do dia, tá? Iniciando uma correção e uma progressão aí para vendas, tá? Para pegar esses alvos. Então, assim, alvos aqui de baixo. Então, se o mercado abrir em gap de alta, ganhando caixote de fechamento acima dele, eu marco o primeiro candle do dia e entro na compra com alvo na VWAP. Aqui é um ponto de frenagem, ele pode trocar a estrutura e voltar para venda, tá? Por isso que eu deixo marcado aqui essa região, que é um ponto que ele pode dar uma nova venda de novo. Tá bom? Que é o rompimento aqui, né? Que ele testa esse rompimento. Ele testa esse rompimento, que ele faz essa estrutura aqui lateralizada, né? Ele pode subir e fazer esse teste. Se ele abrir no preço e não ganhar a máxima do caixote de fechamento, ele vai descer. Marca os 50% do primeiro candle e vende ali na troca de estrutura, sempre protegendo, tá? O alvo aqui, como eu falei aqui embaixo, se desce, se sobe, ele desce, ele pode buscar igual esse alvo, ganhando esses caixotes, perdendo as mínimas. E se ele não fizer nada disso, já abrir na VWAP para subir, aí a gente vai ter que calcular alvos via pivô, tá? Então, espera formar o primeiro pivô e projeta o Fibonacci ali, 161, 200% do primeiro pivô do dia para cima, até para entender o porquê que ele vai subir se ele ainda tem alvos, né? Aí observar pontos de liquidez anteriores ali, onde é que o mercado pode estar indo fazer algum teste ali, de pegar alguma liquidez para voltar a descer, enfim, aí vai depender da estrutura, tá? Então observem isso. Abriu no preço, segue descendo, abriu no VWAP, perdeu o caixote, segue descendo, temos alvos para baixo, ou se abrir nessa região e não ter força para ir na VWAP e mudar a estrutura, também segue descendo. O que é importante para confirmar a venda é a estrutura de pivô que ele forma, e aqui, ó, ele perdendo esse fundo aqui, tá? Isso é bem importante também, tá? Mas era isso.
Acho que o dólar índice pode ter uma continuidade no movimento, uma continuidade curta, os alvos estão perto, de certa forma, e observar. Se o dólar for trabalhar correção, né? Se ele for trabalhar correção, aí o índice também vai trabalhar correção, fica os dois correlacionados, literalmente, um dando compra no dólar e o índice dando a venda. Mas se o dólar seguir para o alvo, né? Seguir na venda, existe uma probabilidade maior do índice também seguir na sua compra, tá? Embora não haja uma correlação tão direta quanto já existiu, mas a gente tem que ficar esperto, então. Abertura 50%, qual a estrutura de pivô, e seguir aí nos trades, certo, pessoal? Era isso, então, não tem aqui uma estrutura formada que eu possa falar. Índice também, você está fazendo apontando um pequeno canal de correção naquele topo, mas pode ser manipulação de topo mesmo, né, para ele seguir mais a compra e todo mundo vende, ele stop quem vendeu. Mas vamos observar, curva de juros, regiões de toque, né, de ajuste, VWAP, dia anterior, tudo isso. E principalmente o primeiro pivô do dia. Lembre-se disso, que o segredo do primeiro candle do dia, 50% dele tá ali, tá bom? Pra vocês pegarem trades bem valiosos. Até mais, bons trades, boa sexta e bom final de semana.